Pessoal, muito boa noite. Eu sou o Matheus, sócio professor aqui do Corus Redações, e nós estamos aqui hoje no Corus Cast mais uma vez. E hoje eu tenho uma alegria muito grande em meu coração de trazer um cara genial, um cara grande amigo e hoje especializando em geriatria, que é meu parceiro, meu amigo de vida e agora sócio, Lucas Teles. Boa noite, Matheus. Prazer estar aqui hoje, prazer estar aqui no estúdio de redação do Corus. Acho que tão ansioso quanto você para poder estar participando hoje aqui, para poder estar gravando e para a gente trazer um tema tão importante, tão relevante que é na sociedade, que é o processo de envelhecimento, né? Acho que é um tema que válido em todos os momentos a gente discutir, já que a nossa população está cada dia mais velha, cada dia envelhecendo mais. E a gente precisa trabalhar o processo de envelhecimento não só com quem já está na idade idosa, mas também com todo mundo na expectativa de chegar à terceira idade e chegar bem, chegar com saúde, chegar com vigor, chegar robusto, para que a gente possa aproveitar bem uma outra fase da vida, né? Maravilha. Assim, eu sou suspeito a falar, te conheço de longa data, acompanhei todo o seu processo aí na formação da medicina, né? Depois de médico, agora já se especializando em geriatria. E assim, para quem não te conhece, conta um pouquinho pro pessoal, que a gente trabalha aí também com os universitários, né? Já, e também, principalmente, os vestibulandos, pessoas que estão ali tentando entrar na universidade, no Enem. Então, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, até chegar hoje na decisão de ser um especialista em geriatria. Cara, é um processo muito grande. A gente que é de cidade pequena, a gente é de Corinto, né, da mesma cidade, uma cidade interior de Minas, uma cidade com poucos recursos, uma cidade carente, e estar hoje desenvolvendo essa área da geriatria é um prazer muito grande. A minha história na medicina, na verdade, eu não sei muito bem nem de onde começou. Desde que eu me lembro, eu sempre quis ser médico. Acho que não foi eu que escolhi fazer a medicina, talvez tenha sido o contrário. E muita gente fala que eu tenha puxado esse gosto pela saúde, esse gosto pela medicina do meu bisavô, que era farmacêutico, o meu bisavô Islande, e na época dele, há muitos anos atrás, ele era farmacêutico, mas era praticamente o médico da cidade. Então, muita gente fala que vê muito dele em mim. Então, acredito que a medicina, o cuidar da saúde, na verdade, esteja no sangue também. Mas eu nunca quis ser geriatra. Nunca. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha certeza que eu ia ser pediatra. Eu queria pediatria. Um pouco os extremos, né? Mudou bastante. Do início da infância depois pro envelhecer. Eu queria ser pediatra, desde o primeiro período. No terceiro período de faculdade, eu tive matérias de pediatria e vi que não era para mim. Mas também no terceiro período, eu tive a matéria de oncologia. E na oncologia eu participei de uma liga acadêmica de cuidados paliativos e eu acho que nesse ponto já tenha puxado um pouco para mim, para esse lado. Mas eu formei no final de 2022, tendo certeza que eu ia fazer ginecologia. Só que quando eu comecei a trabalhar na atenção básica, comecei a atender pelo SUS no posto de saúde, minha visão mudou muito, porque é um sistema carregado por pacientes da terceira idade, e eu me vi gostando cada vez mais de atender demandas vindas da terceira idade. Então eu parei e pensei, por que não? E não me arrependo, é uma coisa que eu quero levar para o resto da vida, e estou muito feliz, e espero que desse modelo, sendo geriatra, eu possa estar ajudando muita gente, porque a gente precisa, a gente está tendo cada vez uma maior demanda, e a gente ainda não tem geriatras, a gente não tem médicos especializados em cuidar do envelhecer, em cuidar do idoso, que é uma particularidade. Então, acredito que hoje eu me encontrei por causa disso.
Eu lembro muito bem disso, você falando comigo. E teve um flerte ali com a saúde da família que está totalmente ligado, né? Mas, bom, Lucas, vamos entrar sobre o envelhecimento, já que você contextualizou, eu acho que já ajudou um pouco da nossa audiência, que é essa decisão. Tem a decisão de entrar na faculdade, né, que você já falou, o motivo. Depois tem a decisão do que seguir pós-faculdade, né, porque a gente tem que continuar estudando, a gente aqui está no canal de educação, e o estudar, gente, não acaba. Estudar é sempre, e a gente precisa disso. Mas, como a gente está falando de envelhecimento, vamos esclarecer um pouco o que é envelhecer? O idoso, porque tem gente que ainda não sabe se é 60, se é 65, se ou é antes dos 60, como que é o processo do envelhecimento e o que é considerado um idoso na terceira idade, aí é contigo. Então, de acordo com a legislação brasileira, o envelhecer, o idoso é considerado a partir de 60 anos. Existem alguns projetos para poder aumentar a idade, para se entrar na terceira idade, mas até então, de acordo com a Constituição Nacional, a partir dos 60 anos é considerado idoso. Mas não basta só envelhecer. A gente quer sempre envelhecer bem. Então aí que a gente entra no contexto do envelhecimento saudável. Não é só estar velho. O envelhecimento saudável, de acordo com a OMS, é o processo de desenvolver, aumentar a sua idade, mas não apenas a gente ter um controle de doenças. Não quer dizer que eu só vou ser um idoso saudável se eu chegar aos 70 anos sem nenhum problema de saúde. É muito mais que isso. O principal é a gente manter a independência e a funcionalidade. Porque de nada adianta você chegar na terceira idade e ser dependente. E não conseguir fazer as suas coisas. Sejam atividades um pouco mais complexas, como, por exemplo, dirigir, trabalhar, gerir minha própria finança. Mas atividades básicas do dia a dia que acaba que a gente pode perder. Que é a capacidade de tomar banho, fazer alguma comida, cozinhar, se alimentar sozinho, de andar, e aí a gente se tornar cada vez mais dependente, que a gente fala que é a dependência de atividades da vida diária básica, que é tomar banho, se alimentar, andar. Então, a gente precisa ter sempre esse foco no envelhecimento saudável. A gente está sempre conseguindo manter a nossa independência. Muito bom. E aí entra um compromisso, né, da participação social nisso. Por quê? O envelhecer é um processo natural da nossa vida, certo? Então, envelhecer e envelhecer bem, algum dia você vai deixar de ter essa independência mesmo. Mas o quanto nós conseguirmos prolongar, o melhor é. E é isso que a geriatria entra e os seus parceiros, os seus braços também, né? Com certeza. O que eu acho mais interessante da geriatria é porque a gente tem um olhar integral do paciente. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem hipertensão, vai no médico cardiologista para poder tratar relacionado à hipertensão, relacionado a uma insuficiência cardíaca que pode decorrer da hipertensão. A pessoa tem diabetes, vai no endocrinologista para poder cuidar da diabetes. Então, o cuidado fica todo fragmentado. E a gente da geriatria, o geriatra, a função dele é justamente essa: ver o idoso como um todo, fazer toda uma análise e a gente não apenas ajustar medicamentos, mas a gente vê, a gente consegue melhorar isso. Porque existem algumas situações, por exemplo, o que adianta o idoso conseguir andar, conseguir fazer tudo, mas ele tem uma incontinência urinária? Ele não pode sair de casa porque, se der vontade de ir ao banheiro, ele não consegue sair e chegar lá. Perde xixi na roupa. Então, não adianta nada se a gente não tiver uma visão integral, a visão de um todo do paciente. E é desse jeito que a geriatria atua. E a sociedade tem uma extrema importância em relação a isso, porque a participação social, o ser integrado na sociedade, também é uma ótima atividade para o idoso, porque vai estar sempre exercitando, sempre exigindo um pouco do cérebro, e é por aí que o idoso vai desenvolver e vai também ajudar a evitar, ou pelo menos retardar,
esse declínio, essa redução da sua autonomia. Bom demais. Então tá. Vamos falar também da quantidade de idosos que nós temos, demograficamente falando. Porque a gente sabe que estamos entrando em um período onde a quantidade de idosos, o envelhecimento está muito mais presente. E esse envelhecimento deve ser sustentado. Por quem? Por nós. Então, falando demograficamente, né, falando do todo, como que está essa realidade brasileira falando sobre a geriatria e dentro dessa realidade do excesso, né, do envelhecimento nós podemos dizer que é em excesso porque a gente tem dados que até 2050 vai ser 1/3 da população. Então, como é que está isso aí? Bem, a gente entra até nesse assunto agora, algo que para os estudantes, para os pré-vestibulandos, é um tema muito interessante e que a gente pode até usar como argumento, como alguma justificativa para poder embasar o desenvolvimento do texto. A gente tem dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o de transição epidemiológica. O que é isso? É a mudança na característica de morbidade, que é o adoecer, e mortalidade da população. A gente passou por 3 fases nesse processo de transição epidemiológica. Se a gente voltar lá na Idade Média, lá na época das Cruzadas, a gente chama a Era das Pestes e Era da Fome. Por quê? É uma época em que existia uma alta taxa de morbidade, as pessoas adoeciam muito, e em decorrer desse grande adoecer, as pessoas também morriam muito, uma alta taxa de mortalidade. Por quê? Doenças infecciosas, a peste bubônica, epidemias de sarampo, de tuberculose, que tomavam conta da sociedade por vários motivos. Não havia ainda um desenvolvimento importante da medicina naquela época. As condições sanitárias eram muito escassas. A educação da população também era uma educação deficitária. Passando um pouco no tempo, chegando ali mais ou menos no final do século XIX, início do século XX, a gente apresentou a era de um recuo das pandemias. Algumas doenças ainda eram comuns, tuberculose, malária, mas já em uma menor quantidade em que as pessoas adoeciam e morriam em decorrer dessas patologias. Porque já houve um maior desenvolvimento da medicina, surgiram os antibióticos, surgiram algumas vacinas e também, além disso, o saneamento básico começou a ser um tema importante. A revolução sanitária que houve no final do século XIX, início do século XX, foi muito importante, porque a partir dela as condições de vida das pessoas melhoraram muito. Então, doenças que eram facilmente disseminadas em esgotos, em condições precárias de saúde, começaram a diminuir. E agora, no final do século XX, início do século XXI, a gente apresenta a era das doenças crônicas não degenerativas. O que são doenças crônicas não degenerativas? São doenças que a gente adquire, vai levar para o resto da vida, e não são doenças que vão, na grande maioria das vezes, ter uma alta mortalidade ou um baixo período, um baixo tempo em que as pessoas vão ter com essas doenças. Que é o que a gente enfrenta hoje. Quem não conhece uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes? É muito mais comum hoje um hipertenso, um diabético, do que você ver uma pessoa com tuberculose, uma pessoa com peste. Peste é uma doença que está até erradicada do mundo. Então, hoje a gente está numa época em que a expectativa de vida aumenta, mas as pessoas têm essa vida mais prolongada tendo contato com doenças que levam por muito tempo. Então, aí a gente muda a chave. E a partir disso, a gente entra num outro ponto que é a transição demográfica. Por quê? Naquela época lá, onde era a época das pestes, a época da fome, altas taxas de doença, nasciam muita gente, mas também morria muito rápido. A expectativa de vida
No início, não é falando de muito tempo atrás, no início do século XX, a expectativa de vida era de 48, 50 anos. Certo. Hoje a gente já tem uma expectativa de vida de mais de 70 anos, 75, 76 anos. Varia muito. Então, a transição demográfica é isso. A gente passa de uma fase onde a gente pode imaginar uma pirâmide, uma base, onde são as pessoas que estão nascendo, certo? Então, a gente sai de uma alta taxa de natalidade, com poucos idosos no ápice da pirâmide, para uma fase onde a taxa de natalidade é menor e a gente tem uma maior expectativa de vida, então a gente aumenta muito. É a inversão da pirâmide. Essa que é a transição demográfica, que é o que a gente está enfrentando hoje. Por exemplo, para você ter noção, a taxa de fecundidade em 1960 era de mais de 7 crianças por casal. Hoje, em 2021, a taxa de fecundidade é menos que 2 filhos por família. E as pessoas estão vivendo mais. Então, diminui muito a base da pirâmide e o ápice dela começa a alargar. Isso é notório, e eu acredito que nem precisa estudar tanto para a gente perceber no olhar mesmo. Por exemplo, a minha família são, da minha mãe, 10 filhos. Ela tem 9 irmãos. Eu sou filho único, por exemplo. A maioria é só 2 filhos. Exatamente. Aí a gente vai começar a entrar em algumas questões posteriormente, que é de políticas públicas, de reforma previdenciária e essas coisas mais. Beleza. Vamos falar um pouco da projeção do envelhecimento? Por exemplo, qual que é a projeção do envelhecimento? Nossa, já deu uma adiantada. É notório que nós vamos ter muito mais pessoas nessa faixa etária, né, da terceira idade, os idosos, do que em outras nações. Mas qual que é a expectativa disso para a nossa realidade, por exemplo? A gente pode falar desse processo de envelhecimento tanto no Brasil quanto no mundo. As Nações Unidas, eles têm uma previsão de que em 2050, 2,1 bilhões de pessoas terão mais de 60 anos. Isso corresponde a quase 1/3 da população. E no Brasil, já é uma mudança tão importante que de 2010 para 2020, aumentou em mais de 50% a quantidade de pessoas com mais de 60 anos. E a projeção é de que em 2050, o Brasil tenha 66 milhões de pessoas acima de 60 anos. E também o IBGE fala que em 2060 o Brasil vai ter quase 19 milhões de pessoas acima dos 80 anos. Então a expectativa de vida tende a crescer ainda mais do que está crescendo. Bom, esse é o ponto, talvez, chave do que a gente fala sobre saúde pública. E falar de saúde pública, a gente fala de políticas públicas. Quando a gente vai dar aula de redação, eu tento falar para as pessoas e conversar também com as pessoas, a gente depende de algumas políticas públicas e a gente tem que enaltecer os projetos de política pública. Só que, tendo em vista o aumento da população da terceira idade, o aumento dos idosos, aumento de pessoas que vão estar acima dos 60 anos, com uma projeção de vida muito maior do que um período histórico, como você já falou. Então, pessoas que vão viver até 80 anos. Viver até 80 anos, como? E aí eu vou deixar você entrar nesses meandros, mas a gente já sabe que a gente vai inflar o nosso sistema, principalmente único de saúde, que é o nosso principal meio de atender essas pessoas. Então, como que nós vamos fazer com isso, na sua perspectiva, que está no ambiente aí, todo dia no ambiente de saúde, e vendo isso, porque ao atender, você nem precisa de ver números. Você deve atender muito mais idosos do que jovens, até porque os jovens não procuram tanto, né? Só procura quando está precisando. Mas o idoso que é hipertenso, o idoso que tem uma comorbidade, ele sempre está visitando o Sistema Único de Saúde e dependendo disso. Então, um pouco mais de saúde pública, um pouco mais de política pública para a gente entender. Exatamente. É notório, não é segredo para ninguém, que os idosos usam muito mais a rede pública do que pessoas jovens. E foi por isso até que eu disse do meu desenvolver esse gosto pela geriatria. Porque no meu dia a dia no posto de saúde, se eu atender 20 pessoas ao dia, 12, 13 pessoas têm mais de 60 anos. É uma demanda muito grande.
E a partir dessa maior demanda, a gente já começa a esbarrar em alguns problemas que a gente tem no Brasil e no mundo, na verdade, mas falando especificamente aqui para a nossa realidade Brasil, são alguns problemas que a gente precisa ver quais vão ser as soluções, quais as possíveis saídas para a gente poder manter um serviço público eficaz e que consiga cobrir, que consiga dar assistência a toda a população idosa. Os idosos utilizam muito mais o sistema público. E não só pelo fato de terem mais consultas, maior procura, eles têm várias comorbidades. Essas comorbidades demandam um maior número de medicamentos. Então a gente tem um grande número de idosos com a polifarmácia. Polifarmácia é o uso de 5 ou mais medicamentos. É muito fácil de encontrar, uma pessoa usa 2, 3 remédios para pressão, 2, 3 remédios para diabetes, um remédio para osteoporose, alguma vitamina, algum outro problema que possa desenvolver. É fácil de encontrar pessoas com a polifarmácia. E além disso também, os idosos adoecem e requerem uma maior quantidade, uma maior taxa de internação. Eles internam mais e os gastos que o serviço público vai ter durante essa internação vão ser maior. Por quê? O tempo de internação é maior e as intercorrências, momentos em que vai demandar um antibiótico diferente, um outro exame, algumas condutas mais específicas, vai ser maior no idoso. E aí, quando o idoso tem alta, fica 15, 20 dias internado, fica 5 dias no CTI, depois fica 10 dias na enfermaria. Quando chega para casa, o idoso está debilitado. Então entra mais um gasto, que é um gasto de reabilitação. Certo. Então a gente tem gastos com prevenção. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. A prevenção, a gente precisa manejar quando acontece alguma intercorrência, quando tem uma intercorrência e um desfecho negativo com aquele idoso, e depois para reabilitar, para que ele possa voltar a ter aquela mesma funcionalidade, ou pelo menos perto daquilo que ele tinha antes. Bom, para dar suporte a isso, a questão de saúde pública, o que nós podemos fazer? Quais são os meios? Porque se a gente está inflando o sistema, se a gente está tendo esse grande índice, o que nós podemos fazer, os braços ali, para ajudar a diminuir os gastos, os custos governamentais para isso, e que também tenha um atendimento que seja suficiente? Porque se a gente tem muita gente, poucos profissionais, poucos recursos, ou recursos que não talvez poucos, mas que não sejam tão suficientes a ponto de atender toda a população que necessita desse serviço, quais são os meios para a gente melhorar isso? Bem, o SUS é regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde, que é a lei de número 8080. Essa é toda a regulamentação de como deve reger o sistema público de saúde. E o financiamento do SUS é feito a partir da lei de número 8142. Essa lei fala que o financiamento do SUS deve ser um financiamento tripartite. O que significa isso? Boa. Tanto o governo federal, quanto o estadual, quanto o municipal devem ter finanças, devem ter verbas destinadas ao sistema público. Então, a partir dessas finanças, a gente tem que conseguir atender uma grande demanda na sociedade. A gente precisa promover uma maior integralidade, uma maior adesão ao sistema público, para que a gente possa cobrir, a gente possa controlar as doenças e a gente possa dar uma maior expectativa de vida. E a gente pega muito nisso porque a quantidade de idoso tem aumentado e a verba não tem aumentado da mesma proporção. Então a gente precisa rever toda essa situação. Mas a gente tem outras formas. A principal forma é a gente ter uma saúde durante a juventude, enquanto a gente é um adulto jovem, para que a gente possa, quando chegar aos 60, 70, 80 anos, a gente ter uma melhor vida. Uma vida saudável, um envelhecimento
saudável. Mas a gente pode dispor de algumas outras atividades. A gente pode dispor também da integração ao sistema de saúde de novas tecnologias. Inteligência artificial é um método muito importante e que não tem como a gente fugir mais da tecnologia nos meios de saúde. Na verdade, da tecnologia em tudo. A tecnologia tem ganhado espaço cada vez mais, tem ganhado o espaço na saúde e a gente tem que saber usar. A gente precisa lidar, porque muita gente tem medo de robôs, da tecnologia substituir médicos, substituir todos os prestadores de serviço no sistema de saúde, mas a gente tem que saber andar junto, porque tirar a tecnologia do nosso meio não tem como mais. Além disso também, a gente pode usar sistemas de telemedicina. A gente pode desenvolver métodos de telemedicina para a gente possa dar um apoio até a lugares um pouco mais remotos, onde a gente não consegue não consegue ir ao sistema, ao local com tanta frequência, para que a gente possa usar desses métodos de telemedicina. Os relógios hoje que monitoram sinais vitais, que são pressão, saturação, batimentos cardíacos, esses relógios também podem ser muito úteis para a gente aumentar as formas de cuidado ao idoso. Nesse tópico eu preciso que você amarre mais algumas ideias para o nosso público universitário. Primeiro a gente fala sobre inteligência artificial direto com eles, que a gente vive isso. Os aplicativos, cara. Vamos lá. A gente sabe que existe um tabu do idoso não ter iniciado a vida, assim como a geração Z, com os aplicativos, os smartphones, Sim. os tablets, à sua mão. Só que é totalmente adaptável. Quem que vai conseguir fazer isso? Aí a gente tem uma rede de apoio que é a família. Exatamente. Quem está perto, os filhos, os netos, as pessoas que estão perto para fazer essa integração, essa mediação entre família, aplicativo, novos sistemas para fazer com que isso funcione. Por que funciona? Quebrar esse tabu. Como quebrar esse tabu? E também, outro ponto, você vai responder. Prefeitura. O sistema tripartite, para quem não sabe, gente, são 3 instâncias. Se a prefeitura não ceder o prédio para os postos de saúde funcionar, ele não vai. Porque o prédio lá, ou o PSF, é a prefeitura da cidade que disponibiliza para fazer a implementação do sistema. Então, se não tiver esse sistema tripartite funcionando bem, não vai. E a terceira é a questão do jovem adulto não procurar quando já está debilitado ou quando de fato está precisando daquilo. Vou responder primeiro a última pergunta, que é sobre a prevenção. A prevenção, a gente tem um gasto, a gente tem dados de que é muito mais barato a gente prevenir alguma doença do que tratá-la. Tratar a doença ou consequências da doença. Por exemplo, como que a gente pode prevenir a grande maioria das doenças? A gente tem uma boa alimentação, não baseada só em industrializados, em alimentos cheios de agrotóxicos. Alimentos comuns, feijão, arroz, verduras, frutas. Reduzir o consumo de álcool, cessar ou nem iniciar o tabagismo e realizar atividade física com frequência, regular. São 4 pontos que a gente não precisa gastar nada. Praticamente de graça. Ter uma boa alimentação, não beber, não fumar e fazer atividade física. Atividade física, uma caminhada de 150 minutos por dia é uma atividade física suficiente para a gente mudar muito a nossa qualidade e a nossa expectativa de vida. Falando agora sobre tecnologias. As tecnologias, elas estão no nosso meio e a gente tem que conseguir usá-las. Certo. Realmente os idosos têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade em adaptar. Principalmente aqueles idosos octogenários que já entraram nessa fase de tecnologia com uma idade já mais avançada, realmente. Mas a família, filhos, netos, nossa geração já surgiu em meio à tecnologia.
a geração abaixo da nossa mais ainda. Então, a gente precisa ter um apoio da família. A gente precisa que a família seja essa rede de vínculo entre as novas tecnologias e o idoso. Porque o idoso pode usar um relógio, não sabe o que está acontecendo lá, mas um filho, um neto, olha como que tá os dados. Tem mais facilidade, né? Entra em contato com o médico e, a partir disso, o médico toma as condutas, fala com o filho, fala com a família para poder... Quais são as mudanças, ou como que a gente pode lidar com essa nova realidade. Talvez a gente não entre em questão de estatuto e tal, mas nós sabemos que nós temos o compromisso do cuidado. Sim, né? A gente tem o estatuto do idoso. Se não sabemos, a gente tem que saber. Nós temos o compromisso do cuidado com os nossos idosos. Com certeza. Então, eu acho que é compromisso, é compromisso nosso fazer essa intermediação. Voltando ali, meios de prevenção que não precisam ter custos excessivos. Academia ao ar livre, por exemplo. Sim. Né? Que a gente falando sobre prefeituras, implementação, sobre política de fato, que não vai custar para a pessoa, vai custar menos para o sistema bancar a própria doença, financiar o tratamento da doença, e uma academia, ela vai financiar a prevenção. Exatamente. Então, possibilidades, por exemplo. O financiamento da atenção básica por parte da esfera federal, da estadual e municipal, acredito que ele precisa ser revisto, porque é uma legislação, não é que é antiga, mas as coisas estão mudando muito rápido. Então a gente tem que estar sempre atualizando. A atenção básica, o foco principal é em prevenção. A gente fala que é prevenção primária, que é prevenir ou adoecer. E a prevenção secundária, que é, caso adoeça, a gente poder ver no início, a gente diagnosticar e a gente já começar a intervir desde o princípio, antes que a gente possa desenvolver comorbidades e problemas de saúde cada vez mais graves. E a prefeitura não se resume ao posto de saúde, o financiamento público do sistema de saúde não se resume ao PSF, né, as estratégias de saúde da família, mas também em parceria com a Secretaria de Lazer e Turismo, Secretaria de Cultura, feiras de artesanato, feiras de pintura, grupos de idosos, grupos psicológicos, socialização, também, né? Socialização em si, e atividades físicas que a gente entra com a Secretaria de lazer, esporte, né? Turismo também, para a gente incentivar a vida social do idoso também. Show de bola. Vamos falar de um assunto aqui que por vezes é polêmico, mas que a gente tem que falar porque a gente fala de coisas polêmicas mesmo, mas com pensamento claro. E aqui, previdência, organização financeira das famílias, organização da prevenção, do cognitivo, social mesmo, o planejamento, porque a gente sabe que a reforma previdenciária, ela é muito discutida, ela é muito polêmica. Por vezes, a gente vendo essa estrutura, como está se criando, necessária, infelizmente. Sim. Como que ela é adaptada, como ela é constituída, a gente tem inúmeras opiniões, mas não tem como a base, com poucas pessoas nascendo, bancar de fato muitas pessoas envelhecendo. A conta não fecha. Então, planejamento familiar para o envelhecimento, por exemplo, linkado a esse tópico aí. O que você acha? A gente tem o que a gente chama de razão de dependência demográfica na área da previdenciária, que é o número de pessoas idosas, o número de pessoas que vão depender do sistema previdenciário sobre a população economicamente ativa, porque é a população economicamente ativa que financia. Então, se a gente reduz a quantidade de pessoas que estão trabalhando e aumenta a quantidade de pessoas que está dependendo desse sistema, a conta uma hora não vai fechar. Então, exatamente. A gente entra agora num assunto polêmico. Não quero gerar polêmica, não quero que a gente tome partido se isso é certo, se isso é errado, mas uma das hipóteses que são mais elencadas, tem até um projeto de lei para poder aumentar a idade mínima para aposentar.
Porque, assim, alguns anos atrás, a gente via uma pessoa com 50, 60 anos, já era uma pessoa em fim de vida. Hoje não. Meu pai já tem mais de 60 anos, os seus pais, pessoas muito conhecidas, e uma pessoa com 60, 65 anos ainda, em boa parte das vezes, salvo algumas intercorrências no decorrer da vida, ainda são pessoas capazes de trabalhar e capazes ainda de sustentar a Previdência. Posso te interromper? Claro. Gente, é um assunto polêmico, tem que ser falado, mas tem meios. Obviamente, é claro que uma pessoa de 60 anos não vai trabalhar da mesma forma que uma pessoa Exatamente. de 25, de 30, de 40, que está no auge ali da sua forma física. E aí a gente entra em alguns posicionamentos que as empresas podem adaptar, podem te transferir para algum setor que você vai ter menos trabalho, né, de esforço físico, mas vai estar no ambiente de trabalho adaptado, reduzir a carga horária. Talvez. A gente pode reduzir a carga horária, a gente pode, principalmente depois da pandemia, o home office desenvolveu muito, então é uma outra possibilidade. E, além disso, também podem ter intervalos com maiores frequências para o idoso descansar, para ele fazer um lanche, ir ao banheiro, porque realmente não tem como comparar uma pessoa com 20, 30, 40 anos a capacidade física e cognitiva para poder demandar uma carga horária aí de 8, 10 horas por dia, quando a gente compara com uma pessoa de 60, 70 anos. Vamos falar assim, sobre a realidade nossa de hoje. Nós estamos abaixo dos 30 anos e que, eu não sei você, mas eu não vejo expectativa de aposentadoria de fato visando a Previdência Social para a nossa geração. Sim. E aí a gente esbarra no que a gente está falando, que é super entendível, gente, que a pessoa pagou a Previdência durante a sua vida inteira. Chegando agora perto da sua aposentadoria, ela vai sofrer uma mudança. Não é isso que a gente está apoiando. Mas, em algum momento, isso deve de fato ser discutido. E não é uma coisa que tem que ficar só debaixo do tapete e só sendo tratado com uma certa ignorância. Obviamente, a gente entende. Meu pai de fato ainda trabalha e ele está de fato no período de aposentadoria. Essa transição não necessariamente vai servir para essas pessoas que já estão de fato no período da aposentadoria. Mas, para nós jovens, a gente tem que pensar em novos métodos, porque essa questão de 2050 que a gente está falando vai atingir a nossa geração, que vamos estar ali entre os 50 e 60 anos. Então, essa reforma eu acho que tem que atingir muito mais a nossa geração do que essas pessoas. Só para esclarecer que a gente não é apoiador de fazer as pessoas trabalharem como escravos, entre aspas, a vida toda, mas que é um problema social, e a gente fala de problema social aqui no COB. Exatamente. Como a projeção do Brasil para 2050 é de que tenha 1/3 da população com mais de 60 anos, 2050, daqui mais ou menos, arredondando aí 25 anos, nós vamos estar entrando quase nessa fase. Exatamente. Então, será que se nossos pais hoje já têm uma capacidade, ainda têm um rubor físico para poder trabalhar ainda, será que a gente não vai ter? Muito provavelmente a gente vai ter uma capacidade até maior. Avanço da medicina, avanço de tecnologia, avanço de remédios, avanço de vacina. Então, assim, terá. Sim, com certeza. Mas assim, eu queria deixar claro algumas outras coisas. O aumento da idade para a aposentadoria é uma proposta de intervenção, tratando aqui sobre a área da educação, argumentos e intervenções para a gente poder usar dentro da redação. Outra proposta, outra intervenção que a gente pode ter é o aumento da carga tributária. Lembrando, não estou falando que eu apoio o aumento da carga tributária, ou se eu sou contra. É apenas uma possibilidade. Se menos pessoas estão trabalhando para bancar um número cada vez maior, então a gente precisa de que essas menor número de pessoas tenha uma maior contribuição para poder
continuar bancando. Outras coisas que a gente pode fazer também é buscar fundos de investimentos privados, Certo. para poder ajudar a sustentar o sistema, e a gente pode também investir em mão de obra estrangeira, certo? Aí a gente precisa entrar num ponto de que não basta só importar mão de obra. A gente precisa dar qualidade para essas pessoas que largam seus países, largam suas famílias, para poder vir para cá, trabalhar e ter um trabalho em condições dignas. Esbarramos no problema de trabalho que, é claro, se o mercado de trabalho está difícil para nós, já brasileiros, e aí a gente tem sempre que esclarecer. Infelizmente, a gente tem sempre que ficar falando e esclarecendo. Obviamente, ninguém quer que as pessoas percam assim, as suas oportunidades por estrangeiros. É só um posicionamento de ter mais pessoas trabalhando, financiando essas pessoas que estão aposentando. Apenas isso. Então, são muitos meios que nós não estamos nessa área da política e acredito que não entraremos. Pretendo não entrar. Que a gente tem aí possibilidades que não somos nós que estamos falando. Tem documentos e a gente está baseando o nosso discurso aqui, a nossa discussão nesses documentos. Show de bola. Vamos lá. Expectativa da geriatria. Você como aí especializando, pós-graduando na área, como que está a área, como que está ali as pessoas para receberem esses pacientes, não somente médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, como que está? Tá inflado, não tá faltando, tá defasado? A geriatria é uma área que tem crescido cada vez mais, mas a gente ainda tem uma grande demanda. A procura do serviço da geriatria é muito grande comparada à quantidade de geriatras, à quantidade de enfermeiros, nutricionistas, profissionais em geral da área da saúde, que são especialistas, que possuem cursos para poder lidar com o idoso e todas as suas particularidades. Mas a gente pode usar também da tecnologia a nosso favor. Existem alguns estudos, alguns trabalhos em que o idoso fica sendo monitorado por meio dos telefones, por meio dos relógios, até anéis estão sendo desenvolvidos para poder monitorar todos os dados vitais. E, como eu já disse, a gente precisa se adaptar, a gente não adianta nós ficarmos contra a tecnologia. Antes, a pergunta era de que se a tecnologia iria entrar dentro da saúde. Essa pergunta não existe mais. A pergunta que existe agora é quando e como a gente vai lidar com a tecnologia, porque a gente precisa cada vez mais se valer disso. Se valer, utilizar. Já que é uma coisa que a gente pode usar para o bem, por que não? Utilizar para a gente poder monitorar, para a gente poder estudar, né? Antes era muito difícil. O estudo precisava ir na biblioteca, levar os livros, vários livros pesados para casa. Hoje a gente tem no telefone, na palma da mão, praticamente tudo, todos os livros, os sites. A gente só precisa saber onde a gente buscar, para a gente sempre buscar um conhecimento de qualidade e um conhecimento validado. E não os achismos, certo. Porque de achismo a gente não pode se basear para exercer uma medicina de qualidade. Gente, nós que passamos na academia, a gente sabe o compromisso da ciência, né? Eu trabalho com a ciência linguística, a gente, por mais trabalho com linguagem, a gente tem que coletar dados. E o que o Lucas está falando sobre coletar dados, imaginem um grupo de pessoas, 100 pessoas, vai fazer um estudo. Imagina visitar a casa dessas 100 pessoas. Já fizeram isso, não somente de 100. Ou então esperar que essas pessoas irem até os postos de saúde, irem lá apresentar suas doenças, fazer todo esse trabalho. Agora imagina um relógio no braço de 100 pessoas. Não precisa todo mundo ir lá. Você vai pegar o dado de todo mundo e fazer a pesquisa. Já é jogado direto no software e a gente já consegue ver de uma maneira muito mais prática, organizada, funcional e ágil. E a partir daí a gente já faz um novo trabalho. Essa população dessa cidade aqui, nesse bairro, por exemplo, está sofrendo com isso. Sem precisar de ficar batendo de porta em porta, que é uma pesquisa muito mais demorada e a gente pode intervir
nesse problema com mais facilidade, com mais praticidade. Exatamente. E a gente precisa se valer também, aí é uma coisa que não deve partir apenas a gente não pode apenas deixar esse serviço a partir do sistema público. É uma coisa que é válido de toda a sociedade, de todo mundo, seja de empresa, seja de uma única pessoa, de campanhas de conscientização do processo de envelhecimento. Campanhas onde mostrem para o idoso como se manter saudável, o que a gente pode fazer, seja no âmbito médico, nutricional, fisioterapêutico, psicológico, de todas as áreas, para a gente conseguir manter essa vida saudável na terceira idade. Então, a gente aproveitando essa oportunidade aqui, a gente gostaria de não sair um pouco do Choruscast, mas a gente usar o Choruscast para a gente anunciar, para a gente falar com todos vocês sobre o nosso novo projeto, que é algo que está totalmente dentro disso que a gente trouxe aqui hoje para todo mundo, que é o projeto Viva Mais. Bom, aí eu posso falar um pouco, mesmo não sendo especialista, e já quero dizer para vocês, não sei aferir pressão, não sei tirar sangue, não sei prescrever receita, nada disso, mas eu gosto de negócio, assim como eu falei no meu primeiro episódio. Gosto de empreender e sou totalmente envolvido com causas que estão no meio da sociedade. Isso é um problema social. Então, eu, juntamente com o Lucas, aproveitando um gancho que nós somos amigos de longa data e que nós entendemos que é necessário que exista campanhas, que existam atividades, projetos para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. E aí eu entro no compromisso de novo. Nós temos compromisso disso. Só visando empreendedorismo? Não, porque a gente está colocando para ser feito. Né? Exatamente. Colocando para fora essa ideia. Então, estamos hoje firmando uma sociedade com o projeto Viva Mais. O que é o projeto Viva Mais? A princípio, estamos começando nessa área, que é a área que você está atuando, está pesquisando, e eu estou junto com você para ajudar a gerir esse projeto, a administrar esse projeto, fazer com que de fato aconteça. De fato aconteça evento, de fato aconteça todos esses braços que nós vamos colocar dentro do projeto Viva Mais. Exatamente. O Viva Mais surgiu de uma conversa que a gente teve sobre futuro. Eu ainda não tenho a minha clínica particular, mas é uma ambição de eu ter. E sempre tive envolvido desde novo em projetos onde a gente leva não só saúde, mas também conhecimento para as pessoas. E escutando o primeiro podcast do Chorus, a Elisa trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou usar as palavras dela comigo aqui agora, que é transformar. A gente tem nesse projeto a possibilidade de transformar a vida das pessoas, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente saber mais. Porque para lá estamos indo. Sim. E a gente precisa saber como vai ser quando eu chegar lá. O que vai mudar? O que eu posso fazer agora para quando eu chegar lá eu estar bem? E é nesse sentido que o Viva Mais atua. A gente vai atuar. A gente pretende levar conhecimento, levar informação, levar saúde. Inicialmente para a população de Corinto. Claro. Mas assim, quando eu falei de gratidão no meu primeiro episódio, nós estamos voltando para casa e muita gente fala, como é que é? Santo de casa não faz milagre. Beleza, então vamos ver se não faz milagre. Milagre a gente não vai fazer, a gente de fato quer contribuir. E já temos parceiros contribuindo com isso. Né? Não é somente eu e Lucas, nós estamos divulgando hoje a nossa marca, mas já temos fisioterapeuta integrado, nós já temos o educador físico integrado, nutricionista integrado, nós temos clínica integrado, né? Que é o Corimed. Então, tem muita coisa, já está pronta. Nós só estamos divulgando hoje isso, né? Então, a gente já tem mais de um mês trabalhando nisso, trabalhando no projeto, pensando como é que vai ser.
Então nós vamos começar com um evento apenas, primeiro, para sentir como que a população também está aderindo a esses trabalhos. Porque nós estamos imaginando, estamos enxergando a necessidade, mas a gente depende do outro, né? A gente fala para o outro e o outro também precisa comprar essa ideia. E não é só a nossa ideia, é a ideia de vida. Ideia do seu próprio individual, da sua própria família, para você aumentar sua qualidade de vida útil, não somente a expectativa de vida, com seus netos, com seus filhos, com as pessoas que você ama. A gente fala disso, né? Sim, e voltando no que você disse aí em não abandonar as nossas raízes, eu sempre tive vontade de voltar para Corinto, de trabalhar lá de alguma forma, porque é uma cidade carente, principalmente de serviços voltados à saúde no geral. A população de Corinto é uma população que depende, na grande maioria, do sistema público. E que muitas vezes, pelo que a gente disse, não consegue arcar, não consegue cobrir com toda a demanda que a gente tem. Então, acredito que o Viva Mais vai trazer um pouco de talvez uma parceria público-privada, mas até então apenas uma iniciativa privada para que nós possamos levar saúde para a população, e esse acaba sendo uma forma da gente agradecer nossa família, nossos amigos que estão em Corinto e que acabam morando lá, porque a gente pode contribuir muito com eles por isso. Eu concordo plenamente com você, acredito que as pessoas que já estão sabendo estão muito felizes com isso. Nós estamos, de fato, empenhados numa causa que é nobre pra gente e custa caro pra gente o que é nobre. Por que custa caro? Porque a gente coloca a vida nisso, né? Com certeza. Então, ficar à noite aí, depois de trabalho, estudando, possibilidades, procurando, entrando em contato, ligando pros parceiros para ver se vai dar certo. Então, a gente coloca a vida nas causas que a gente tem como objetivo. Então, vamos gerir esse negócio, vai virar uma grande empresa, se Deus quiser, Deus em primeiro lugar, nunca vou deixar de falar disso. E aí é muito trabalho duro, vamos pra cima disso aí. E é uma causa extremamente nobre, né? Espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo agora possa contribuir de alguma forma, seja apenas compartilhando, seja apenas mandando para uma pessoa, olha, eu acho que para você seria interessante, olha que interessante isso. Ou então até mesmo ajudando a gente, participando e levando esse conhecimento, levando toda a saúde para dentro de casa, para amigos, pais, filhos, avós. Então é uma causa nobre que espero que a gente possa salvar muita vida desse jeito, né? Bom, eu acho que é isso. Nós falamos muito de envelhecimento populacional, atendemos ao Coros com o tema para vocês aí, nossos estudantes. Espero que, só te interrompendo Claro. um pouco, a partir das coisas que a gente falou, voltando para o Coros, voltando para a proposta de intervenção, não só, na verdade, a proposta de intervenção, voltando para a estrutura da redação, Argumentos, acho que né? também a gente conseguiu contextualizar, a gente conseguiu colocar alguns argumentos e a gente conseguiu intervir em todos esses argumentos, todos esses problemas que a gente possa ter na sociedade. Então espero que também essa conversa que a gente teve aqui seja válida para todos os alunos do Coros e torço muito para o crescimento do Coros Redações e torço muito também para quem está escutando, para quem está nessa fase. Agora a gente já está em setembro, daqui uns dias a gente já tem Enem. Novembro tá ali mesmo. O tema envelhecimento, o tema terceira idade como um tema amplo nunca caiu em nenhuma redação do Enem e não seria uma coisa assustadora se caísse esse ano, não só no Enem, mas em algum outro vestibular público, privado, que os alunos possam prestar. E acredito que a gente possa ter contribuído. Com certeza. Espero que para os vestibulandos, para os estudantes, tenham uma ótima prova, um ótimo fim de ano. A gente está quase lá, faltam 2 meses. É a fase onde é que a gente precisa consolidar todo o conhecimento ganho durante o ano, lapidar, e espero que, falando de mim, das pessoas que pretendem fazer medicina, espero que daqui a alguns anos possamos ser
colegas de trabalho, né? Com certeza. Gente, maravilhoso episódio, muito enriquecedor para nós, tanto do Viva Mais, quanto para o Coros, principalmente, que é o nosso objetivo aqui principal da nossa página. Eu te agradeço, assim, imensamente, cara. Eu que agradeço. Eu tenho uma admiração por você, assim, extraordinária. Nossa, aqui não é só um convite de uma pessoa que veio ao Coros falar, não, gente. Aqui nós somos amigos pessoais. Antes de qualquer laço de sociedade, nós já temos boa história juntos. E eu fico feliz em poder trazer um amigo meu, assim como vai ter outros amigos, porque a gente, graças a Deus, tem um ciclo de pessoas que estão buscando um lugar ao sol e que podem, de fato, contribuir para o conhecimento. Elisa também tem, eu tenho, e nós temos amigos em comum que vão estar aqui podendo levar um pouco do conhecimento que tem. Infelizmente, é pouco tempo, porque a gente tem tanta coisa. Não, é um tema, o envelhecimento populacional, é um tema que se a gente ficasse aqui a noite toda conversando, fizesse 10 horas de podcast, ainda faltaria coisa pra gente poder falar. E a gente tenta resumir as coisas que são mais importantes, mais pontuais, pra gente poder ter uma discussão ampla e consolidada aí com grandes pontos, grandes propostas. Com certeza, e nada impede de termos mais episódios sobre o tema. Surgem dúvidas, pessoas às vezes ficam querendo, depois do episódio, podia ter perguntado isso, tal. Então a gente pode fazer outros episódios, com certeza faremos, de inúmeros outros projetos que nós temos aí engatilhados. Com certeza. A gente tá muito ansioso para muita coisa, mas a gente tem que ter o pé no chão. Vambora. Espero que seja só o começo do Viva Mais e também seja só o começo do Coros Cast, que a gente está aqui no episódio 2, né? Espero que tenham vários episódios aí pra frente e você sabe que eu acompanho muito, a gente tá sempre conversando, a gente sempre trocando ideias, informações, conselhos um pro outro pro desenvolvimento tanto da minha parte quanto da sua e de Elisa também. E você sabe que eu torço muito por vocês e espero que esse projeto do Coruscast, do Coros Redações, na verdade, seja um projeto que ajude muita gente também. Eu tô na torcida e muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, pelos minutos conversados aqui, e espero que tenha sido de grande valia para todo mundo. Certinho? Foi muito bom, cara, foi muito bom. Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio do Coros Cast. Foi muito bom ter o Lucas aqui, assim como terá outras pessoas. Essa semana tem mais episódio para vocês, então espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. Esse episódio vai ao ar já já e a Elisa vai gravar um episódio maravilhoso com a nossa amiga que está por vir. É surpresa para você, gente. Um abraço, valeu, tamo junto. Muito obrigado, boa noite, prazer, valeu. Até mais.